aquelas infrações cometidas durante o período de formação do condutor, elas não podem ser utilizadas como impeditivo para a expedição da CNH futuramente. Qual que é a regra com relação à expedição da CNH? Primeiro, o candidato que é aprovado na autoescola, ele vai receber um documento denominado Permissão para Dirigir, a sigla PPD, que é a carteira provisória, como todos conhecem. Essa carteira provisória, nos termos do artigo 148 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, ela tem a validade de 1 ano. E durante esse período de 1 ano, esse candidato ele não pode cometer nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima ou 2 ou mais infrações de natureza média. Eu vou ler o texto para a gente fixar melhor essa regra prevista no Código de Trânsito. Artigo 148, parágrafo 2º. Ao candidato aprovado será conferida permissão para dirigir com validade de 1 ano. Parágrafo 3º. A CNH será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração de natureza média. Parágrafo 4º. A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Olha que interessante a redação do parágrafo 4º. A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior. O parágrafo anterior, o 3º, o que ele diz? O candidato ele vai receber a sua CNH desde que ele não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração de natureza média. Então, esse é o requisito para a obtenção da CNH. Repito, primeiro o candidato recebe uma carteira provisória, sua PPD, com validade de 1 ano. É durante esse período de 1 ano que esse candidato ele não pode cometer nenhuma infração de 5, nenhuma infração de 7 pontos ou 2 ou mais de 4 pontos. Repito, é durante a validade de 1 ano da sua carteira provisória. Dito isto, as infrações cometidas antes da validade de 1 ano não podem bloquear o seu prontuário e impedir que esse motorista ou esse candidato obtenha a sua CNH. E também aquelas infrações cometidas após a validade de 1 ano também não podem ser um impeditivo para a expedição da Carteira Nacional de Habilitação, porque os requisitos estabelecidos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 148 do CTB são esses. É durante a validade de 1 ano da permissão que esse motorista ele não pode cometer nenhuma infração de 5 ou nenhuma infração de 7 ou 2 ou mais infrações de 4 pontos. Se as infrações foram cometidas antes, ou seja, lá no período em que ele fazia as suas aulas junto à autoescola, quando ele estava no processo de formação de condutor, aquelas infrações cometidas naquele período não podem ser utilizadas para fins de bloqueio do seu prontuário de habilitação. Logo, aquelas infrações ou as pontuações decorrentes daquele período, ainda que apareça no prontuário de habilitação quando ele pegar a sua carteira provisória, essa pontuação ou esses pontos não podem impedir a expedição da CNH. E repito, somente aquelas infrações cometidas durante a validade da carteira provisória, durante aquela validade de 1 ano, somente essa pontuação pode bloquear o seu prontuário e impedir a expedição da CNH. Se as infrações foram cometidas antes da expedição da provisória ou após a validade de 1 ano, essas pontuações, esses pontos
não podem bloquear o prontuário de habilitação desse motorista e tampouco impedir que ele receba a sua CNH definitiva.